pastor dessa congregação, pastor Jaderson, Jardim, né? Gentilmente, é um privilégio ser amigo do pastor e ser convidado por ele, rever aqui meu amigo David, Jenison David. Deus abençoe sua vida, viu? Todos os obreiros dessa casa, jovens, adolescentes, círculo de oração, Deus abençoe vocês. Ficou fantástico toda essa peça teatral, cantada, foi muito uma bênção, foi muito bom. Gálatas, capítulo 4, versículo vai ser o de número, versículo 4 e 5 apenas, e aí você pode tomar os vossos assentos, mantendo a Bíblia aberta, por favor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para compartilhar com vocês, uma palavra conhecida. Nós vamos falar aqui, obviamente, sobre Cristo, que é o tema natalino, né? Mas eu gostaria de focar em cima deste tema que eu coloquei aí para vocês, e nós vamos responder essa pergunta de forma muito objetiva, muito simples, prometo. A pergunta é: por que Deus se fez homem? Nós sabemos que o Natal se refere ao nascimento de Jesus, e eu não vou entrar nas questões pormenores de datação, se é dia 25 ou não, se era uma festa pagã ou não. Esses pontos pormenores da escola bíblica dominical, eu acho que ajuda bastante nisso também. Você pode perguntar para os seus professores, ou também para a teologia, que lá nós vamos se encontrar. Mas uma pergunta muito importante é, além do fato do Natal, né, do dia específico, quando foi que aconteceu, por que de fato Deus se tornou homem? Por que de fato Jesus veio? E talvez se eu perguntasse isso para você, de modo assim, bem automático, bem em cima da hora, talvez alguns tropeçariam na resposta. Por que de fato o Verbo se fez carne? Por que de fato Deus deixou a sua glória, esvaziou-se e tomou a forma de servo, forma humana? Qual é o objetivo disso? Bom, Paulo, neste capítulo 4, neste versículo 4 que nós lemos, ele faz uma perfeita síntese do que de fato é a proposta do Evangelho, de por que realmente Deus se fez homem. Neste versículo, esses dois versículos apenas, de forma muito objetiva, Paulo mostra com clarividência o propósito, a proposta de Deus ter se feito homem, ter vindo a este mundo e cumprir a sua missão aqui nessa terra de forma humana. Paulo, logo no versículo 4, ele mostra algo muito interessante, que ele diz: vindo a plenitude dos tempos. O primeiro ponto que Paulo mostra para esta igreja é que Cristo veio no momento certo, no momento específico. A plenitude dos tempos, que Paulo usa aqui, da ideia de que estava tendo um relógio na eternidade, entenda, numa linguagem poética, obviamente, um relógio na eternidade, e no momento certo aconteceu o Natal. O Natal não é um acontecimento que apenas simplesmente surgiu no acaso. Era um plano do Eterno, desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada. Alguns teólogos, inclusive, dizem que quando Deus possivelmente planejou criar a humanidade, ele já percebeu, já avaliou pela sua presciência, que é um conhecimento de antemão, que o homem cairia. E logo precisava resolver o problema desta queda. Então, se nós temos com base a presciência, nós entendemos o porquê o escritor diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Alguém lembra disso ou não? Tem alguém aqui pentecostal? Olha, não. Irmãos,
é Natal, vamos falar um pouco de teologia, mas você é pentecostal, glorifica a Deus aí. Jesus nasceu. Primeiro ponto que Paulo mostra, ele veio na plenitude dos tempos. Filho de Deus veio no momento certo. E isso me remete a algo muito interessante, porque eu entendo que Deus tem o seu tempo. E no tempo de Deus as coisas acontecem. Não adianta eu querer forçar algo no meu tempo, sendo este meu tempo não o tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer, mas não no seu tempo. Um dia os discípulos perguntou para Jesus assim: mestre, isso quando Jesus estava indo no assunto aos céus, mestre, quando há de acontecer o estabelecimento do seu reino? Quando vai acontecer o milênio? O seu reino de fato, Senhor? Quando vai acontecer? Aí Jesus olhou para eles e disse: não vos compete saber o dia e nem a hora que Deus reservou em seu próprio poder. Isto é, não te interessa saber o meu tempo. O tempo que eu tenho é o meu tempo. O seu tempo é o seu tempo. Mas no tempo de Deus, pode passar 5, 10, 20, 30 anos, mas no tempo de Deus, as coisas acontecem. Glória a Deus, aleluia. E aí nós poderíamos dar base até para aquele paralítico do tanque de Betesda, lembra daquele texto? Que estava ali por muito tempo, e o texto disse, você pode ler depois lá, João capítulo 5, você vai ver que Jesus passou por ali, viu aquele homem, e o texto diz, e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo. Ora, se Jesus viu aquele homem e sabia que ele estava ali há muito tempo, por que não curou em outro tempo? Porque o tempo daquele homem, na concepção humana, ainda não era o tempo de Deus. Ele viu aquele homem, sabendo que estava ali por muito tempo, parou e ele disse, quer ficar curado? O meu tempo chegou. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que no melhor tempo, o Cordeiro de Deus veio ao mundo. E por que isso? Não sabemos. Os romanos, naquele período que Jesus veio, os romanos prepararam as estradas, justamente para essa obra missionária ser completa. Sabemos que a língua grega e a cultura grega tinha expandido por conta de Alexandre Grande, que veio antes de Cristo. E por isso agora uma língua universal nós temos, facilitando a propagação, a pregação do Evangelho do Reino, do Evangelho do Messias. Cristo veio num momento específico, onde o povo de Israel estava tendo a expectativa do Messias. Sabemos que houve uma rejeição, mas eles esperavam o Messias, existia essa expectativa, tanto na literatura farisaica, tanto na literatura dos saduceus, como em outras literaturas, até essênios, tinha essa expectativa que o Messias havia de vir, mas no momento certo. Se porventura lá com Abraão, um cordeiro foi morto para salvar um moço chamado Isaac. Se porventura em Êxodo um cordeiro foi morto, ou alguns cordeiros foram mortos para salvar uma família, ou um povo que estava no Egito. Se porventura em Levítico, cordeiro era morto para salvar uma nação. Agora, no melhor tempo, o tempo de Deus, na plenitude dos tempos, veio um cordeiro, não para morrer por uma pessoa, não por morrer por uma família, não para morrer por uma nação apenas, mas para morrer por todos aqueles que realmente querem ser filhos de Deus. Então, neste modo introdutório, nós sabemos que ele vem na plenitude dos tempos. Natal acontecendo no momento certo. Outra coisa que Paulo mostra aqui, e de forma muito explícita, é Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Não que o Filho passou a existir na encarnação. Paulo está mostrando aqui que além do Jesus, do Messias, vir na plenitude dos tempos, ele é pré-existente. Existente antes da criação. Porque ele é Deus.
Se alguém falou para você, eu sei que aqui tem muitas pessoas boas de Bíblia, mas tem alguns aí talvez. Se alguém falou para você que Jesus passou a existir após a encarnação, após o Natal, fale para ele: mentira. Antes do Natal acontecer, antes do Verbo se fazer carne, o Verbo é Deus. Outra coisa que ele mostra neste versículo aqui: Filho, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, mostrando a humanidade. Lembra quando Jesus vai falar de João Batista? Ele fala: dentro das nascidas de mulheres, o maior foi João. Lembra que Jesus fala isso? Apontando para a humanidade de João, falando: dentro de todos os homens que passou por aí, o maior é João Batista, que veio preparando o caminho. Quando Paulo se refere nascido de mulher, ele está fazendo uma referência agora, não à pré-existência, mas à humanidade de Jesus. Falando: aquele que nasceu, aquele que veio na plenitude dos tempos, ele é pré-existente, mas ele é homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Está entendendo aí ou não? Nascido sobre mulher, nascido de mulher e nascido sob lei, debaixo da lei. Um homem, homem, judeu, nascido de mulher, sob lei. E aí, no versículo posterior, Paulo começa a mostrar justamente o propósito da vinda dele aqui. Então entenda, para nós entrarmos aqui no porquê que Deus se fez homem. Cristo veio na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento específico, no momento correto. Deus não tardou, como alguns dizem, em nenhum momento. Foi na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. Veio aquele que é pré-existente, que é eterno, que é transcendente, que é onipotente, que é soberano, que esvaziou-se, aquele que é acima do tempo, criador do tempo, entrou no tempo, nascido de mulher, debaixo da lei, judeu. Para alguns propósitos ele veio. O primeiro propósito que eu coloquei aí, pode pular, por favor. Antes de entrar no propósito, lembra, o veículo da encarnação, o que talvez é a doutrina mais fundamental dentro das nossas doutrinas cristológicas, é o nascimento virginal. Nós esquecemos disso às vezes. É comum nós ouvirmos pregações sobre a ressurreição. É doutrina primordial. Se não há ressurreição, é avanço da fé. Sabemos disso. Mas é comum nós ouvirmos pregações positivas, temáticas, sobre a ressurreição. É comum nós ouvirmos pregações acerca da cruz, a mensagem da cruz, que também é doutrina. Sabemos disso. Mas também o nascimento virginal, ele é doutrina. E é uma mensagem primordial do Evangelho. Porque se não acontecesse por meio de um nascimento virginal, teríamos problemas na nossa teologia e na nossa fé. E eu vou dar alguns exemplos. Olha este texto natalino que nós citamos e pregamos e cantamos em Lucas, capítulo 1, versículo 34, só para vocês entenderem o veículo da encarnação que eu coloquei aí. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas sombras. Por isso também, este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok, então qual que é a importância do nascimento virginal? Eu coloquei no próximo slide, olha aí, vê se você consegue enxergar. Primeira coisa que neste texto revela, esse texto revela uma coisa fundamental, que a salvação não vem de homens, que a salvação vem de Deus. Porque Maria disse: eu não posso, eu sou virgem, eu nunca me relacionei com homem algum, como que eu vou ter um filho? Como que eu vou ter uma criança? Aos olhos humanos, isso é impossível. Como que eu vou gerar um Salvador do mundo? E aí o anjo diz: não é você, é quem virá sobre você.
Não é sobre você, é sobre quem vai vir sobre você. Alguém vai confundir umas coisas falando que é sobre mim, é sobre a minha pessoa. Tem um personagem do Antigo Testamento chamado Moisés. Um dia Deus se falou com ele na sarça ardente, você lembra disso? Chegou uma hora que ele falou assim: Senhor, quem sou eu para ir até o Egito e libertar o teu povo? Lembra disso? Eu já vi um monte de coach pregando esse versículo e falando assim: aqui Moisés teve uma crise existencial. Mas não é isso que o texto diz. Quando Moisés diz: quem sou eu para ir até o Egito e libertar o teu povo? Moisés está falando para Deus: que poder eu tenho? Que conhecimento, que cultura, que poder, que força que eu tenho para ir no Egito e libertar o teu povo lá? Se Moisés perguntasse isso para mim, sabe o que eu responderia? Você é o cara. Você cresceu no Egito, você conhece Faraó, você conhece a cultura egípcia, você é o cara para essa missão. Mas como Deus não pensa como Juan, enquanto Moisés perguntou: quem sou eu? Deus respondeu: eu serei contigo. Não, de novo. A pergunta de Moisés foi: quem sou eu? Mas quem disse que Deus respondeu quem é Moisés? Porque não é sobre Moisés, é sobre quem está com Moisés. Eu serei contigo. Maria, virá sobre ti o meu Espírito, o Espírito Santo virá sobre ti, e então a salvação é proveniente de Deus. A salvação não é de homens. A salvação não é de pastores, não é por meio de pregadores, não é por meio de lábios humanos, não é por meio de mãos humanas. A salvação vem do braço forte de Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Porque se fosse por homens, talvez alguns aqui como eu não estaria aqui. Talvez ninguém entraria no bar para salvar você. Mas a graça que achou Maria é a graça que te achou. Então, o primeiro ponto aí que o texto mostra que o nascimento virginal é importante. Revela que a salvação não vem de homens, a salvação vem de Deus. Outra coisa importante, que aqui eu vou tentar pular, possibilitou a união plena da união hipostática. É um termo técnico que nós usamos para se referir à união das duas naturezas de Cristo, que é a natureza divina e a natureza humana. Lembra disso? Você é homem, você tem corpo, alma e espírito, sabemos disso, mas Cristo, ele também é um ser teantrópos, é um ser que é 100% homem, 100% Deus. Não é metade homem, metade Deus, cai da ideia de um ser híbrido, não é essa a ideia. A união é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus, ele é homem. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Vou ficar aqui até você não ficar. Verdadeiramente homem, verdadeiramente. E o nascimento virginal foi o veículo que possibilitou essa união. E eu vou explicar o porquê isso. Outra coisa, outro ponto importante é: possibilitou a verdadeira humanidade de Cristo, sem a herança da natureza caída. Deixa eu perguntar para você, por que eu coloquei aqui que o nascimento virginal possibilita a união hipostática, possibilita o nascimento da humanidade perfeita de Jesus? Porque cá entre nós, se Jesus aparecesse simplesmente de um nascimento normal, nascesse de uma relação, depois do casamento de Maria e José, e aí Jesus nascesse, pergunto a vocês, teríamos problemas teológicos, sim ou não? Teríamos um problema teológico. Por que isso? Porque nós entendemos que o ser humano ele nasce com a natureza caída, com a natureza inclinada a pecar. O que é isso? Você não precisa ensinar nenhuma criança a pecar, ela vai pecar. Entende isso? Eu acho que nenhum pai aqui ensina o seu filho a mentir. Mas chega uma certa idade que automaticamente ele mente. Ele vai lá e mente. Pegou o brinquedo, escondeu o brinquedo, tem que falar: não viu o brinquedo. Está escondido, mas ele fala que não viu. Mentira. E por que isso? Ele herdou uma natureza que nós chamamos de natureza caída por conta do pecado original de Adão. E aí é uma outra questão que nós podemos trabalhar. Mas se Jesus viesse de um nascimento normal, de homem e mulher, ele provavelmente herdaria a natureza. Mas eu pergunto a você, Deus, por ser Deus, poderia ter feito um milagre ali.
e de um nascimento normal, de homem e mulher, Jesus ter nascido sem pecado, sem natureza, de forma milagrosa? Poderia, claro, ele é Deus. O que é impossível para Deus? Só que nós hoje estaríamos questionando a divindade dele. Como que ele é Deus, se ele nasceu como eu, que herdei uma natureza caída? Como que ele é verdadeiramente um homem sem pecado, se ele nasceu como eu nasci, no sentido de herdar a natureza, de querer pecar, da minha mente e da minha concupiscência ser desenfreada, o desejo da carne? Como que ele é Deus? Como que ele é um homem perfeito? Nós, ainda que ele fosse, nesse sentido aí, nós questionaríamos a humanidade, a divindade dele. Agora, se porventura Jesus simplesmente aparecesse no céu, com 30 anos de idade, não nascesse, só surgisse na história, pregasse ali por 3 anos e meio e já fosse para a cruz, com corpo e tudo, apenas se materializasse, era possível, sim ou não? É possível, Deus é o Deus dos impossíveis, sabemos disso, mas nós falaríamos assim: como que ele é verdadeiramente homem, se ele não nasceu, se ele não teve começo, se ele não passou pela infância? Como? Ele provavelmente era um anjo. Irmãos, se mesmo Jesus nascendo, teve hereges do primeiro século e segundo século, como um grupo chamado de docetas, alguns gnósticos, que não acreditavam que Jesus tinha corpo. Você imagina se ele não tivesse nascido? Não tivesse nascido, você imagina o problema que ia dar. Nós estaremos aqui questionando a humanidade de Jesus. Então, você viu os dourados da moeda? Se ele nascesse de forma normal, nós questionaríamos a divindade. Se ele nascesse, surgisse sem nascimento, surgisse no meio da história, nós questionaríamos a sua humanidade. Mas o nascimento virginal foi perfeito, porque Deus escolheu uma moça virgem, e o Espírito do Senhor entrou nela. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas o nascimento virginal é doutrina fundamental da nossa fé. Senão eu questiono a humanidade e eu questiono a divindade. Amém, meus irmãos? Amém. Posso terminar? Então continua, por favor. Porque Deus se fez homem, e aí entra no primeiro motivo, primeiro propósito, talvez. Tem vários propósitos, nós poderíamos trabalhar, mas eu coloquei os principais. Primeiro propósito de por que Deus, por que o Natal foi preciso, por que Deus se fez homem, e eu coloquei aí, logo no primeiro ponto. Deus se tornou homem para revelar o Pai. Antes da encarnação, o homem pecador havia corrompido a verdadeira compreensão de Deus. Se você abrir a sua Bíblia agora, abra aí rapidinho, Romanos capítulo 1. Rapidinho, Romanos 1. Olha o versículo de número 18. O texto diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça que os homens, ou dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. A palavra detém aqui no grego é katakein, que dá a ideia de suprimir, de impedir. São pessoas que tentam impedir a revelação da verdade, o conhecimento da verdade. Paulo continua dizendo o seguinte aqui: que detém a verdade e a justiça, porquanto o que de Deus pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como na sua divindade, se entende claramente, se vê, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ok? Versículo de número 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. E aí você continua o texto. Você vê Paulo falando que houve uma perversão da humanidade em relação à revelação de Deus. E o que Paulo está falando aqui? De uma revelação geral de Deus. Deus se revela, sempre se revelou pelas coisas visíveis. A natureza, a criação revela a Deus. Os céus revelam o Criador. A natureza aponta para o Criador. A ciência hoje chama de design inteligente. Existe um arquiteto, o Criador por detrás disso, a sintonia da criação. Depois você dá uma estudada sobre isso. Veja se porventura o oxigênio fosse um pouquinho maior do que é, ou um pouquinho inferior do que é o oxigênio, e você veria o que ia acontecer. Tudo, a sintonia do universo. A Terra está no lugar certo, Júpiter está no lugar certo. Tudo isso revela que existe um Criador. Mas não revela quem é o Criador. Revela que existe um Criador, mas não quem é. E aí foi o problema. O problema é que muitos homens pegaram esta revelação, perverteram ela, e ao invés de adorar o Criador da criação, alguns adoraram a criatura. Alguns foram para o sol e falou: tá vendo? O sol é uma deusa ou um deus. Outros foram para a lua é um deus ou uma deusa. Outros foram para as montanhas e falou: tá vendo? As montanhas mais alto, na verdade, ela é um deus. Outros adoraram um planeta, Terra, o universo, uma energia. Existem perversões do que de fato é Deus. Muitos, ao invés de adorar o Senhor, ao Deus do universo, ao Deus Criador, adoraram vários deuses inexistentes, que o próprio homem criou. Então, Deus do fogo, Deus do vento, Deus do medo, Deus da vitória, Deus disso, Deus daquilo. Começou a desenvolver um monte de tipo de deuses, que nós chamamos de politeísmo, vários deuses. Deuses daquilo que vai fazer frutificar, multiplicar, deuses daquilo, deuses disso. E aí Paulo diz: o povo, o homem, a mulher estava longe, extremamente longe daquilo que realmente é Deus. Só que aí o escritor diz: antigamente, Deus falou muitas das vezes e de muitas maneiras. O escritor de Hebreus fala isso. Aos pais pelos profetas. Falou pelos profetas. Falou pela criação. Se revelou pela natureza. Mas ele diz: mas nesses últimos dias, ele continua falando, nos falou pelo seu Filho. No versículo 3 ele fala: o Filho que é o resplendor da sua glória. Se você for para Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Ele quem? Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Entende isso ou não? Por que Jesus veio? Jesus veio para justamente trazer a realidade, a verdade de quem é Deus. Se a natureza aponta um Criador, mas não revela e não detalha quem é o Criador, se a lua, se as estrelas, se a criação aponta para um Criador, mas não detalha quem é, Jesus diz quem é. Entendeu aí, irmãos? A encarnação deveria trazer luz, e trouxe luz para todos aqueles que estavam em sombra, acerca de quem realmente é Deus, ou do que é Deus. A encarnação trouxe a verdade. Então, se tinha os dois lados da moeda, aquele lado mais imoral, que falava: tá vendo? Os deuses recebem esses cultos promíscuos, cheio de idolatria, cheio de poligamia, cheio disso, cheio daquilo. Existe o lado da imoralidade, da libertinagem. E existe um outro lado, que era aquele grupo que falava: Deus é um xerife,
que olha procurando alguém para punir, para julgar, que eram os legalistas. E Deus é assim, você não pode andar assim, você não pode falar assim, você não pode fazer isso, tem que guardar o sábado, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Cristo veio para mostrar quem de fato é Deus. E aí um dia Jesus, falando com um grupo de religiosos bem legalistas, falou e falou assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí alguém levantou a mão e falou assim: como que Abraão viu o Senhor? Se você não tem nem 50 anos de idade, como que Abraão te viu? João 8 fala isso. Aí Jesus disse assim: te digo, antes de Abraão existir, eu sou. Eles pegaram pedras para falar assim: vamos matar esse homem, porque ele está dizendo ser Deus. Ele está dizendo que é aquele que apareceu para Moisés, e quando Moisés disse: quem sou eu? E Deus falou: eu sou o que sou. Ele está fazendo referência a isso. Vamos matá-lo. Cristo veio para revelar quem é Deus. Então, se você tem dúvida de quem é Deus, abre a sua Bíblia. E na sua Bíblia você vai ver, com descrição, quem é Deus. O que Deus fez por você. Como Deus te criou. Como Deus te amou e te ama. Como Deus te chamou, te libertou. O Natal representa isso, irmãos. O Natal representa justamente isso. Que Deus não é um Deus que se esconde, esperando você procurá-lo como a lanterna. Não. A encarnação de Cristo revela, mostra um Deus que, ao invés de se esconder, quis se revelar. Ao invés de se ausentar da criação, como creem algumas pessoas aí no meio pagão, né? Deístas que nós chamamos, entende que Deus criou o mundo, deu corda e saiu. Não se relaciona, não é próximo, não é imanente. Não, a Bíblia diz muito pelo contrário. Ele criou o mundo, ele cria o homem se afasta de Deus, e Deus vai lá no jardim atrás do homem. Entendeu aí? Não? Ele cria o homem se afasta dele, e Deus vai atrás do homem. E ainda pergunta: ô Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. Onde você está, meu filho? Quero conversar contigo. Mas alguém mostrou que eu estava nu. Quem mostrou para você algo que eu não mostrei? Quem te revelou algo que eu não te revelei? Porque toda revelação que não passa por Deus, passa pelo diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Viu, Pedro? Ou é Deus ou é o diabo. Uma hora Pedro falou: você é filho de Deus. Jesus falou: é Deus. Uma hora Pedro falou: você não vai para a cruz. Jesus falou: é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Mas Jesus veio para mostrar quem é Deus. Primeiro motivo. Segundo motivo que eu vou colocar aí, de forma muito rápida, que eu vou ter que terminar. Deus se tornou homem para exemplificar como devemos tratar uns aos outros. Como eu quis colocar aqui além de Jesus vir ao mundo como homem, para revelar um Deus e quem é Deus, ele veio para mostrar também quem é o homem, na sua condição original, sem pecado. Para mostrar de fato o plano de Deus, desde a eternidade. O homem perfeito tem que ser baseado em Cristo. E Ele é o nosso modelo. E a única forma de nós termos este modelo de fato foi por intermédio da encarnação. Qual o modelo de amor que você tem? Por exemplo, nós sabemos que devemos amar o próximo. Sim ou não? Amar o próximo como a ti mesmo. Só que se você for para João capítulo 13, João escreve lá, que numa conversa de Jesus com os discípulos, após o traidor se manifestar e sair, Jesus olhou para os discípulos e falou: um novo mandamento vos dou. Lembra disso? Que ame uns aos outros, como eu vos amei. Pergunto: que novo mandamento é esse, se na antiga aliança já estava lá? Ama o teu próximo
próximo como a ti mesmo. Que novo mandamento é esse? Agora Jesus vem e fala: o novo mandamento vos dou: ame o teu próximo, ame uns aos outros, como eu vos amei. Observa que muda o padrão de amor. O padrão da antiga aliança era: eu te amo à medida que eu me amo. Então, para me alimentar o seu estômago, primeiro eu vou alimentar o meu estômago. Para mim te ajudar, primeiro eu me ajudo. Aí Jesus fala: um novo mandamento te dou, um novo padrão de amor eu estabeleço. Você não ama a partir de você mesmo mais. Você não ama a partir das suas perspectivas e cosmovisão mais. Você ama o teu irmão como eu te amei. Eu sei que ninguém vai dar glória nisso, eu entendo. Mas muda o padrão, você viu? Uma coisa é eu amar você como eu me amo. Outra coisa é eu ter que te amar como Jesus me amou. É diferente. Então, o modelo do homem perfeito é esse. O modelo do homem perfeito é aquele que, ainda que o traidor se aproxima, ele não é falso. Ele beija no rosto, ele vira a face. Ué, como que eu faço isso? Eu sou crente, mas o meu braço parece que não é. Você está longe do modelo do homem perfeito. O homem perfeito não fica arrumando confusão em posto de gasolina, meu irmão. Eu estou revelando aqui. O homem perfeito não fica arrumando confusão por conta de coisas banais. Paulo pegou um problema na igreja de Filipenses. Se você for para o capítulo 4, versículo 1, vai ter duas senhoras da igreja, mulheres de Deus, mas que estava uma querendo pisar na outra, Evódia e Síntia. Uma querendo pisar na outra. Aí Paulo viu o problema da igreja de Filipenses e falou para eles assim: olha, eu vou responder o problema de vocês lançando uma visão cristológica. Como Paulo quer resolver o problema de partidarismo de igreja? Quer resolver o problema de um querer pisar no outro na igreja? Queremos! Então, Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo ele sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homem, e achado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que para o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Paulo está falando: quer resolver o problema de partidarismo? Olhe para Cristo, tem o mesmo sentimento, a mesma mente, se esvazie, porque quem te exalta é o Pai. Da mesma forma que o Pai exalta o Cristo, o Pai te exalta. Então, o modelo do homem perfeito nós temos a partir da encarnação de Cristo. Um outro motivo que eu coloquei aqui, e aqui termino minha pregação, peço desculpa pelo horário, que eu vou passar uns minutinhos, pastor, pelo amor de Deus. Mas terceiro motivo, e aqui termino, e de uma forma bem pedagógica, eu acho que vocês vão entender isso. Para nos salvar e justificar. Paulo diz aqui, no texto que nós lemos, no versículo de número 5, ele diz: o motivo da encarnação, ele vem na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele fala: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha o propósito da encarnação. Propósito é resgatar, comprar o que estava debaixo da lei. E além disso, além de comprar você que era escravo, além de comprar você, ele não apenas compra você e tem você como escravo, ou apenas liberta você, não. Ele compra você e diz: agora você não vai ser meu escravo, agora eu te adoto como meu filho. Aleluia! Então, por que Deus precisou ser homem, vir como homem? Porque quem peca foi o homem. Quem se afastou de Deus é o homem. O homem não foi criado dessa forma que nós vemos na televisão. Ser estupradores, pedófilo,
assassinos. Isso daí é uma perversão da criação. O homem, a mulher, não foi criado com esse desejo de abortar filhos. Isso é uma perversão da criação. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem bom, imagem e semelhança. Aleluia. O senso de bondade, o senso de justiça era perfeita. Quando o homem desobedece, quando o homem peca, o homem agora morre. Você sabe disso? Isso aí está na EBD. Morre espiritualmente e está condenado eternamente. E a única forma do homem ser resgatado é se viesse um Salvador humano para resgatá-lo. Olha aqui no próximo slide que eu coloquei para vocês. O caráter de Deus é assim, meus irmãos. Perfeito, branco simbolizando a santidade, a pureza. E o caráter do homem pós o pecado, pós a queda. Interessante trabalhar na teologia a imagem e semelhança do Criador antes da queda e pós-queda. Isso é muito interessante. As áreas afetadas, os sentimentos que foram afetados, o padrão de justiça afetado. Tudo foi afetado na nossa área, na nossa vida, por conta do pecado. E escute com muita atenção o que eu vou dizer. O problema do mundo não é política. O problema do mundo não é a falta de um presidente justo e honesto. Ajuda isso também. Mas o problema do universo, do mundo, da criação, se chama pecado. A natureza geme. Sabe por que Paulo fala isso? Que a natureza geme? Por conta do pecado. Sabe por que o homem geme, chora? Por conta do pecado. O resto é efeito do pecado. Pedofilia, assassinato, tudo é efeito. A causa primordial chama-se pecado. E o caráter do homem é estar corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado. E o caráter de Deus, santo. Obviamente, um Deus santo, juiz, Criador, eu coloquei no próximo slide, deve condenar este homem caído, o homem pecador, o homem longe de Deus, está condenado à ira de Deus, à eternidade distante de Deus. E por favor, entenda isso. Não pense que o inferno é um lugar que o diabo está lá com um tridente, machucando os que foram para lá. Não! Quem pune, e a punição que eu me refiro é a justiça e a ausência eterna da paz com Deus é o próprio Deus. O diabo também sofrerá eternamente no inferno, no lago de fogo, no Guiana. Os ímpios também sofrerão ali. Todos aqueles que estão perdidos em sua corrupção, em sua iniquidade, e não se voltaram para o Cristo que nasceu aqui, para o Cristo que está aqui. Ele deve condenar. E eu coloquei no outro slide que a condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Um lugar permanente, eu estou trabalhando agora com a ideia do Guiana, um lugar eternamente distante do Criador. Distante no sentido desse lado de paz, daquela benignidade de Deus. Você está longe de Deus, debaixo da ira de Deus, sendo inimigo de Deus. É o que o escritor Paulo fala. Inimigos de Deus. Debaixo da ira, estávamos mortos em delitos de pecado. A justiça de Deus demanda que ele aplique a punição do pecador. Essa punição vai de forma condenação eterna. Então a pergunta é: como que este pecador, que já nasce assim por conta da natureza herdada de Adão, já nasce, eu não trabalho a ideia de herdar culpa, mas eu trabalho com a ideia de herdação de natureza, que nasce com essa natureza caída e vai pecar, vai fazer maldade, vai ser inclinada a mentir, a roubar, etc. Como que essa pessoa se salva? Como que essa pessoa se escapa do inferno, foge do lago de fogo? Como é possível isso? Eu coloquei aqui que a única forma está no próximo slide. De um lado temos o pecador, ou o pecado do homem, simbolizando ali em vermelho. Do outro lado temos Jesus. Quando ele nasce, e ele vem como Adão, não como você, ele vem como Adão. Porque você já vem vermelhinho ali, ó.
Jesus vem daquela forma, puro, perfeito, sem pecado, cordeiro perfeito, sem mancha. Só que na cruz, quando ele grita lá, tetelestai, está consumado, ou até mesmo quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que houve escuridão, houve trevas, a ira de Deus, os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas falhas, tudo foi para ele. E ficou desse jeito aqui, ó. O homem, olha, observe bem, não está branco. Isso é proposital que eu coloquei. Não está branco, está sem nada. Tirou ali o pecado, mas ainda não é justo. Removeu o pecado, ele tirou de você o pecado, mas ainda ali não imputou justiça. Você não é justo, você não pode ser salvo. Você no máximo não pode ser condenado, mas você não pode ser salvo, porque você não é justo. Você não tem nenhum tipo de mérito para ser salvo. E o texto deixa muito nítido aí, coloquei 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está lá. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Outro texto que eu deixei, 1 Pedro 2,24, diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. O anjo pecou? Não. Mas ele carregou sobre si o seu e o meu. Por isso que o escritor, o profeta Isaías disse: a maldição que estava sobre mim foi nele, e o castigo que ele levou me trouxe paz. Irmãos, hoje eu não vim pregar bola de fogo, eu queria vir pregar vale de ossos secos, mas hoje eu vim pregar uma coisa: o castigo que estava sobre você foi neste menino que nasceu na manjedoura. Foi nesse menino que, quando nasceu, os hotéis fecharam as portas e falaram: aqui você não nasce. Mas se os homens fecharam as portas dos hotéis para o Filho de Deus nascer, Deus abriu a porta da graça para os filhos dos homens se tornarem filhos de Deus. Então o que aconteceu? Ele se fez pecado, e aí pode pular na cruz, como eu coloquei aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Na cruz, a ira de Deus, a ira do Eterno, foi em cima da humanidade, da pessoa de Cristo, do homem perfeito, do homem santo, daquele que nasceu sem pecado, na plenitude dos tempos. A ira foi sobre ele. Entretanto, eu coloquei, se isso fosse tudo que ocorreu na cruz, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. É apenas um efeito para te inocentar, mas não te justificar. Você pode ser inocente, mas não justificado até então. Por isso que nós entendemos teologicamente que houve na cruz uma dupla transferência. O que seria essa dupla transferência aqui também na mensagem? Preste muita atenção, porque eu já vou concluir em poucos minutos. A dupla transferência foi o que eu coloquei no próximo slide. A dupla imputação aconteceu isso. Jesus, daquele outro lado lá, ó, Cristo. E você, homem, sem essa mancha do pecado, sem esse pecado, essa maldade, o que vai acontecer na cruz é o seguinte: porque Jesus precisava, como homem, ser perfeito? Porque Jesus precisava, como homem, cumprir a lei, esgotar a lei, ele esgotou a lei. Porque Jesus precisava, como homem, ser perfeito em todas as áreas, em todos os pontos, não cometer o equívoco de Adão e tropeçar. Por que isso? Para que ocorresse uma imputação da justiça dele, das obras dele em você. Entendeu ou não? Consigo entender plenamente? Então foi assim: o seu pecado foi nele, e a justiça dele foi em você. Isso é mistério, né? É misterioso isso.
Ele carregou o seu pecado, a sua maldade, a sua iniquidade e as obras perfeitas dele. O amor que ele manifestou, que ele revelou, a caridade, as boas obras, toda a perfeição que ele revelou, ele transferiu a você. Por isso que hoje Paulo diz aqui para nós, ele veio para nos comprar e nos adotou. E hoje você é filho. Mas eu não tenho obra para ser filho, não tem mesmo. Mas o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Romanos 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com nosso Senhor Jesus. Porque Deus se fez homem para fazer tudo isso que eu falei aqui de forma muito rápida, porque isso daria pelo menos umas 20 aulas de cristologia, só para falar sobre como foi a expiação, ressurreição, porque tem detalhes ainda aí. Na cruz, ele vence o pecado, mas na ressurreição, ele vence a morte. E aí é um outro mistério, que é a morte também, que ele vence. Então, só para você entender, Cristo veio como homem para revelar Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele veio como homem para mostrar plenamente a humanidade perfeita, o modelo que nós devemos seguir e que nós tentamos seguir. Ele veio como homem para salvar o homem do pecado e para transferir no homem a justiça que ele como homem produziu. Juan, termina aqui agora. Como que eu faço para sair deste pecado que eu estou vivendo? Para sair dessa parte vermelha que você colocou no slide aí, que eu estou tudo preso na minha iniquidade. Os vícios, eu não consigo vencer os vícios. Como que eu faço isso? Como que eu venço? Você não vai vencer. Mas o que eu faço? O que você faz é se dobrar diante do menino que nasceu e falar: Jesus, eu não tenho obras, eu não sou perfeito, mas eu creio que tu és perfeito, eu creio que tu és santo, me santifica, Jesus. Um dia Paulo cantando, o carcereiro vendo tudo aquilo, e Paulo pregando, e aí o carcereiro falou: eu quero esse Jesus aí, mas o que eu devo fazer? O que eu devo comprar? O que eu devo vender? Aí Paulo diz: se você crê em Jesus, você e a tua casa vai ser salvo. O que você precisa então é crer em Jesus. É você se levantar a mão e falar: eu quero esse Jesus. Eu quero mudar a minha vida, mas eu quero com Jesus. Eu preciso de Jesus. Quantos querem Jesus? Fique de pé, por favor. Não diz. A Bíblia fala que Jesus tinha acabado de pregar um sermão mais lindo, que foi o sermão das bem-aventuranças. Que alguns falam que é o sermão mais fantástico que o homem pode produzir. Acabando a pregação, ele descendo do monte, o texto diz que vem um homem, tudo cheio de lepra, cheio de mancha. A Bíblia não diz também como que aquele homem chegou ali, porque um leproso não pode chegar na cidade de hipótese alguma. Como que ele chegou perto de Jesus sem ninguém ver? Não sei, eu posso imaginar, tá? Eu imagino ele coberto de roupa, de coberta, na cabeça, nos pés, porque Lucas diz que ele estava coberto de lepra, coberto. Então era um homem cheio de mancha no corpo, talvez com o nariz desfigurado, orelha desfigurada, não sei. Mas eu imagino ele vindo tampando aquela parte, coberto, cobrindo aquela parte, com coberta, com pano. Jesus descendo do monte e ele indo em direção a Cristo, tudo cheio de lepra. Quem falou de Jesus para ele, Juan? Não sei. Mas talvez em algum lugar aquele homem estava ali e ele ouviu talvez a voz de Jesus falar: bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Eu não sei como foi, só sei que ele teve uma fé. Falou, eu vou até Jesus, eu vou até este homem. Chegando no meio da multidão, sem medo, ou com medo talvez, mas desafiou a multidão, porque a multidão poderia pegar uma pedra e atirar nele, só pelo fato daquele leproso estar na cidade. Mas ele se aproximou da multidão, foi indo até Jesus, caiu de joelho, estendeu a mão e disse, se tu quiseres, tu podes me purificar, Jesus. Já parou para pensar nisso? Ele nem sabia que Jesus queria. Ele desafiou tudo. Eles poderiam olhar para ele e falar, mas eu não quero não, pega a pedra, vamos matar esse cara aqui, leproso, imundo. Mas ele se prostrou. E não foi uma teologia neopentecostal, eu determino, estou de joelhos, Senhor, eu determino que o Senhor me cura. Não, ele se prostrou e disse, eu sou leproso, eu sou imundo, mas se tu quiseres, tu podes me tornar limpo hoje. Jesus estendeu a mão sobre ele, imagina a multidão se afastando e falando, é um leproso, é um imundo, e quem toca no imundo pega a imundícia dele. Imagina a multidão se afastando e falando, vamos matá-lo, vamos atirá-lo. Mas quem pode matar alguém que está de joelho diante da graça? Aleluia! Quem pode matar alguém que está de joelho diante de Cristo? Ele de joelho, Jesus disse, ninguém não se pega. E o leproso, se tu quiseres, se tu quiseres, se tu quiseres. Jesus estendeu a mão sobre ele e disse, moço, eu quero, fique limpo. Sabe o que aconteceu? Eu não sei como desenhar, só sei que aquele homem coberto por lepra ficou limpo. Só sei de uma coisa, eu não sei o que você precisa se limpar. Eu não sei se você consegue se limpar. Mas nessa noite tem uma graça aqui. Davi disse isso em Salmo 51. Limpa-me com o seu isopo, Senhor. Purifica-me. Cria em mim um coração puro. Davi está falando, Senhor, eu não tenho poder de me limpar, eu não tenho poder de me purificar, eu não tenho poder de criar nada novo em mim, mas se tu quiseres. Quantos aqui nessa noite precisam sair daqui limpo? Deixa eu me perguntar, tem alguém aqui que nessa noite fala, Juan, eu quero mais desse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero que Ele transfere essa justiça na minha vida. Eu quero que Ele transfere essas bênçãos para a minha casa. Eu quero sair daqui como filho de Deus. Filho de Deus. Tem alguém aqui assim? Levanta a sua mão assim. Tem pessoas aqui. Vocês que levantaram a mão, posso convidar vocês para vir aqui na frente? Vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Pastor Jadir, me desculpe.